Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje a nossa aula é a aula de número 18 e eu sou a professora Débora. Na nossa aula de hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais: do seu caderno, do seu lápis, da sua borracha e do apontador. Agora que nós já sabemos os materiais que nós vamos utilizar, vamos pegar o caderno para registrar o nosso cabeçalho. Lá no seu caderno, você irá pular uma linha da última atividade que você fez. Em seguida, você irá escrever a palavra data e completar com o dia de hoje, o mês que nós estamos e o ano. Na linha de baixo, você irá escrever o seu nome completo. Na outra linha, aula 18. E na linha de baixo, língua portuguesa. Eu vou esperar você escrever e já voltamos. Estudantes, agora que vocês já escreveram o cabeçalho, vamos pensar. Qual será o tema da nossa aula? O que será que a professora Débora trouxe para vocês? Então, para descobrir esse tema, nós vamos trazer algumas charadas. Você aí de casa, você gosta de charadas? Então vamos ler. Enquanto a gente vai lendo, você vai levantando hipóteses, vai refletindo sobre cada uma. E assim, com certeza, você irá conseguir descobrir o assunto da nossa aula. Então, vamos lá? A primeira charada diz assim:
objeto que transmite imagens, vídeos, sons, telejornais e entrevistas. Qual será o objeto que transmite imagens? Então, estudantes, conseguiram refletir sobre? Então, agora só, esse é o momento da reflexão. Então, para ajudar vocês, eu vou dar uma dica. Olha a minha dica. Prestaram atenção? Conseguiram descobrir? Então, agora, nós vamos para mais uma charada. Aparelho utilizado para conversar com outra pessoa. Qual será mesmo o aparelho que eu uso para conversar com uma pessoa? Essa tá mais fácil, né? Então, vamos lá. Refletindo, pensando, e agora eu vou dar aquela dica. Vou mostrar um pedacinho dessa imagem para vocês. Viram? Com certeza vocês já têm em casa. Então, já apareceram 2 pedacinhos de imagens. Vamos para mais uma charada para ver se vocês conseguem descobrir o assunto da nossa aula. Próxima charada. Sigam aí na tela com a professora a leitura. Quando precisamos enviar documentos e mensagens de forma rápida e segura, enviamos um... Como será que eu faço para enviar um documento de forma segura? Qual o meio que eu uso para isso? Então, vamos pensar. Momento da reflexão. E agora, aquela nossa dica. Um pedacinho da imagem para vocês. Viram? Essa não é tão fácil, né? Tão simples assim. Mas nós temos mais uma charada. Vamos para mais uma? Objeto que produz sons, músicas e entrevistas. Que objeto que é esse? Será? Vamos refletir na nossa tela amarela? Pensando. E agora, uma dica para vocês. Um pedacinho dessa imagem. Com certeza, esse vocês já viram em algum lugar. Por exemplo, lá na escola, na sua casa, em algum lugar você já viu isso. E agora, estudantes, vamos ver as respostas. Se você acertou, parabéns. Mas se você não conseguiu acertar todas, não há problema, porque isso aqui é uma brincadeira. E quando nós brincamos, nós nos divertimos e aprendemos. Vamos lá? A primeira resposta charada era uma televisão. A segunda resposta da charada era um telefone. A terceira resposta da charada era um e-mail. Então, agora você já sabe. Toda vez que você precisar enviar um documento de forma segura e rápida, você utiliza um e-mail. Você ou um adulto. E a nossa quarta resposta da charada era um rádio. Agora, estudante, observando todas essas imagens, elas servem para quê? Qual será o assunto da nossa aula? Conseguiu refletir? Conseguiu pensar? Qual será? Uma televisão, um telefone, um e-mail e um rádio. Eles formam o quê? Muito bem. Eles formam os meios de comunicação. E você, estudante? O que é um meio de comunicação? Os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos por meio de transferências de informações de forma individual ou em massa. Quando eu digo em massa, é quando é enviada para várias pessoas
ao mesmo tempo. Os meios de comunicação podem transmitir informações em ferramentas impressas, como os jornais, e em ferramentas digitais, como os tablets. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado, proporcionando a transmissão dos conhecimentos e da comunicação no mundo. Isso é um meio de comunicação. Então, estudantes, para falar sobre os meios de comunicação, a professora Débora foi em busca de um livro. E este livro se chama Como Fazíamos Sem. Ele é da autora Bárbara Soalheiros e ilustrações do Negreiros. Nesse livro aqui, a professora foi até uma página e lá ela retirou uma imagem. E agora nós vamos observar lá no slide essa imagem. Observem com a professora. É uma imagem que tem um fundo laranja, aparece um castelo, aparece um personagem. Observem esse personagem. O que será que ele está pensando? O que será que ele está fazendo? E também temos um cavalo. Olhe a expressão desse cavalo. Será que ele está gostando do que está acontecendo ali? E será que essa imagem é uma imagem antiga ou é uma imagem atual? E olhem, observem, tem mais um personagem aqui. Observe o que ele está fazendo. Parece que ele está escrevendo. E qual é a expressão dele? Ele está feliz com o que ele está fazendo? Ele está triste? Qual é a expressão dele? E observem, crianças, que ele está pensando. A professora Débora cobriu de propósito o pensamento dele. E vou levar vocês a refletir, a pensar o que será que ele está pensando. Então, estudantes, agora que nós já exploramos toda essa imagem, eu trouxe uma atividade para vocês. Hoje, nós iremos fazer a leitura de um texto. E para isso, eu quero que vocês descubram qual é o texto que nós vamos ler hoje. Então, vamos às dicas. Como fazíamos sem? Será que ele está pensando como fazíamos sem correios? Será que é como fazíamos sem internet? Ou será como fazíamos sem telefone? E como nós fazíamos sem televisão? Agora, estudante, você irá pegar o seu caderno, irá pular uma linha e irá pensar, olhando para a imagem, qual será o texto que nós iremos ler hoje. Será que é como fazíamos sem correios, sem internet, sem telefone ou sem televisão? Vou dar um tempo para você fazer e nós já voltamos com o nosso texto. Então, estudantes, conseguiram refletir? Conseguiram pensar? Então, vamos lá. Vamos ver qual será o nosso texto de hoje. Observe o
O que apareceu ali? Apareceu um computador. Então, o texto que nós iremos ler hoje é como fazíamos sem internet. E para isso, para a leitura desse texto, a professora utilizou um meio de comunicação. A professora Laiane, ela gravou a leitura desse texto para vocês, lá na casa dela, e ela utilizou o telefone dela. Então, agora eu vou deixar vocês com a professora Laiane. Prestem bastante atenção na leitura dela e nós já voltamos. Olá, professora Débora e estudantes. Tudo bem com vocês? Bem, eu fiquei sabendo que você, professor, está trabalhando sobre os meios de comunicação com os estudantes. E eu tenho aqui um texto muito interessante que fala sobre os meios de comunicação. O livro de onde eu retirei o texto que eu vou ler para vocês é deste livro aqui. E o texto se chama Como Fazíamos Sem a Internet. Então, vamos conhecer um pouquinho deste texto? Olhem lá. Antes da internet, livros eram a nossa única fonte de pesquisa e o único veículo capaz de registrar a história. Isso criava alguns problemas. Primeiro, os livros se preocupavam em registrar apenas coisas grandiosas. Fatos corriqueiros, como o dia a dia de um garoto, não pareciam ter muita importância. E as informações que temos sobre isso hoje são resultados de uma pesquisa intensa. Em documentos como cartas e diários, que às vezes precisam ser reconstituídos. Um outro problema é que os livros costumavam ser escritos pelos vencedores. Assim, tínhamos acesso a apenas um lado dos eventos e uma grande parte da história se perdia. Hoje, isso mudou um bocado. Blogs espalhados pela rede contam qualquer história dos mais diversos pontos de vista. E isso para não falar do registro que eles fazem da rotina de pessoas completamente diferentes umas das outras. No futuro, os historiadores vão ter bem menos trabalho para recontar o dia a dia dos homens, mulheres e crianças que viveram nos anos 2000. A invenção da internet também foi responsável pelo fim de várias profissões. Nas redações dos jornais, por exemplo, um emprego comum era o de arquivista. Sua função era recortar notícias publicadas em todos os jornais do dia e separá-las por temas. Quando alguém importante morria, vamos supor Getúlio Vargas, os repórteres dos jornais vinham pedir ao arquivista todas as pastas com informações sobre aquela pessoa. Hoje, usando o Google, esta mesma pesquisa leva 3 segundos. E no dia em que esse texto foi escrito, retornava 1.970.000 páginas com informações. Outra característica de um tempo sem internet era a facilidade em copiar coisas de lugares distantes. Se alguém viajava para os Estados Unidos e ouvia uma melodia que gostasse muito, por exemplo, podia simplesmente copiar a composição quando voltasse para o Brasil. Na maior parte das vezes, ninguém ficava sabendo do plágio. Não é que hoje as pessoas não copiem uma das outras, ou os trabalhos escolares umas das outras, por exemplo. Mas pelo menos está muito mais fácil descobrir o imitador. Basta digitar um trecho suspeito em um site de busca para dar de cara com o texto, referência, usado pelo espertinho. Mas talvez a mudança mais importante da internet tenha sido
transformar a comunicação entre pessoas que estão em lugares distantes. Antes da rede, que só começou a ser usada pelas pessoas comuns em 1995, a única forma de mandar notícias para um amigo era escrevendo uma carta. Isso podia levar meses. Imagine querer contar uma novidade para sua melhor amiga que está fazendo intercâmbio e saber que ela só vai ficar a par do acontecido daqui 2 semanas. Isso era bastante comum em 1997, quando a autora deste livro foi passar um ano na Inglaterra. Então, professora Débora, eu espero que você tenha gostado desse texto e de todas as informações que ele trouxe e que os seus estudantes também tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Estudantes, gostaram do texto? Já pensaram de como seria viver sem internet? E agora nós vamos conhecer um pouquinho do livro. A autora é a Bárbara Soalheiro. Agora vamos conversar um pouquinho. Quem é a Bárbara Soalheiro? Ela nasceu em Belo Horizonte em 1980. Formou-se em jornalismo. Trabalhou em diversas publicações, escrevendo revistas. Em 2004, escreveu a reportagem Como Fazíamos Sem, para a revista Aventuras na História. Foi o que deu origem ao livro Como Fazíamos Sem. Agora, nós vamos conhecer um pouco sobre o ilustrador, o Roberto Negreiros. O Roberto Negreiros é formado em produção visual gráfica, artes plásticas e jornalismo. Foi cartunista em jornal. Seus trabalhos estão presentes em diversos periódicos. Em 2006, recebeu o Prêmio ESSO de Jornalismo. Agora, estudantes, que nós já conhecemos um pouquinho sobre os escritores e o ilustrador do nosso livro, nós vamos para uma atividade. Essa atividade se chama Entendendo o Texto. E nesse texto, aonde será que eu encontro o texto? Os textos estão em todos os lugares. Ao sair de casa, eu já encontro uma placa. Essa placa é um texto. Quando eu vou no mercado com a mãe, geralmente tem um cartaz. E lá também tem um texto. Quando eu vou ao mercado também, temos lá panfletos, que são textos também. Por isso que é importante a gente entender o que está lendo. Agora, nós vamos fazer uma retomada do texto que a professora Laiane leu para a gente. Para isso, eu preciso que você pegue novamente o seu caderno e lá nós vamos construir essa tabela. De um lado, você vai escrever parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Por que quinto? Porque esse nosso texto, que a professora Laiane deu para a gente, ele é formado de 5 parágrafos. E na coluna ao lado, assunto do parágrafo. Então, eu vou esperar você a fazer essa tabela para a gente fazer essa retomada do nosso texto, como fazíamos sem internet.
fizeram a tabela, agora nós vamos retomar, nós vamos fazer novamente a leitura do texto. E lá nós vamos descobrir o que está de assunto principal em cada parágrafo. Nós já falamos, esse nosso texto, ele contém 5 parágrafos. E qual será o assunto do nosso primeiro parágrafo? Então, acompanhe a leitura aí na sua tela. Antes da internet, livros eram nossa única fonte de pesquisa e o único veículo capaz de registrar a história. Isso criava alguns problemas. Primeiro, os livros se preocupavam em registrar apenas as coisas grandiosas, fatos corriqueiros como o dia a dia de um garoto como você não pareciam ter importância. E as informações que temos sobre isso hoje são resultado de uma pesquisa intensa em documentos como cartas e diários, que às vezes precisavam ser reconstituídos. Um outro problema é que livros costumavam ser escritos pelos vencedores. Assim, tínhamos acesso a apenas um lado dos eventos e uma grande parte da história se perdia. Vamos pensar, qual será o assunto principal desse parágrafo? Sobre o que ele fala? Pensaram? Ele fala sobre os livros. Ele não conta que era a única fonte de pesquisa que eram os livros? Então, agora, nesse momento, na nossa tabela, você vai escrever lá no primeiro parágrafo, livros. Então, estudantes, agora que nós já descobrimos o assunto do nosso primeiro parágrafo, que é livros, vamos agora ler o nosso segundo parágrafo. Acompanhe a leitura aí na sua tela. Hoje, isso mudou um bocado. Blogs espalhados pela rede contam qualquer história dos mais diversos pontos de vista. E isso para não falar do registro que eles fazem da rotina de pessoas completamente diferente uma das outras. No futuro, os historiadores vão ter bem menos trabalho para recontar o dia a dia dos homens, mulheres e crianças que viveram nos anos 2000. Esse ficou mais fácil, né? Porque é uma coisa mais atual. O que será? Qual é o assunto desse meu segundo parágrafo? Tá fácil, né? O assunto são os blogs. Aí eu peço novamente que você pegue o seu caderno e escreva lá, no segundo parágrafo, o assunto do nosso texto é blogs. Vou dar um tempo para você reescrever essa palavra.
estudantes, escrever o assunto do nosso segundo parágrafo? Então, nós já sabemos que o primeiro assunto falava sobre os livros, o segundo assunto era sobre os blogs. Agora, vamos acompanhar a leitura do nosso terceiro parágrafo. Qual será o assunto principal dessa parte do texto? Acompanhe na tela a leitura. A invenção da internet também foi responsável pelo fim de várias profissões. Nas redações dos jornais, por exemplo, um emprego comum era o de arquivista. Sua função era recortar as notícias publicadas em todos os jornais do dia e separá-las por tema. Quando alguém importante morria, vamos supor Getúlio Vargas, os repórteres do jornal vinham pedir ao arquivista todas as pastas com informações sobre aquela pessoa. Hoje, usando o Google, essa mesma pesquisa leva 3 segundos e, no dia em que esse texto foi escrito, retornava 1.970.000 páginas com informações. E esse assunto, qual será o assunto principal desse nosso parágrafo? Conseguiram entender? Conseguiram compreender? Então, o assunto principal desse nosso parágrafo, ele falava sobre as profissões. Novamente, eu vou pedir que você pegue o caderno para a gente ir completando a nossa tabela. Lá na nossa tabela, você vai escrever profissões. O nosso terceiro parágrafo, ele falava de profissões. Vou dar um tempo para você. Então, estudantes, nós já sabemos que o primeiro parágrafo, o assunto principal são os livros, no segundo, os blogs, e o nosso terceiro parágrafo, ele falava sobre as profissões. Agora, nós vamos fazer a leitura do nosso quarto parágrafo. Peço a você que faça o acompanhamento aí na sua tela. Então, vamos lá. Outra característica de um tempo sem internet era a facilidade em copiar coisas de lugares distantes. Se alguém viajava para os Estados Unidos e ouvia uma melodia de que se gostasse muito, por exemplo, podia simplesmente copiar a composição quando voltasse para o Brasil. Na maior parte das vezes, ninguém ficava sabendo do plágio. Não é que hoje as pessoas não copiem uma das outras, ou os trabalhos escolares uma das outras, por exemplo. Mas, pelo menos, está muito mais fácil descobrir o imitador. Basta digitar um trecho suspeito no site de busca para dar de cara com o texto de referência, usado pelo espertinho. Então, estudantes, qual será o assunto desse nosso parágrafo? O que ele nos traz? Ele fala sobre cópias. O que seriam essas cópias? Ele fala sobre o plágio. Nesse nosso parágrafo, ele fala sobre o plágio. Agora, você irá novamente pegar o seu caderno e vamos completar com mais uma palavra no nosso caderno. Lá no caderno, na nossa tabela,
você vai escrever a palavra plágio. Estudantes, escreveram a palavra plágio? Então vamos para o nosso quinto parágrafo. Vamos descobrir qual é o assunto principal deste parágrafo. Acompanhe na sua tela a leitura. Mas, talvez, a mudança mais importante da internet tenha sido transformar a comunicação entre duas pessoas que estão em lugares distantes. Antes da rede, que só começou a ser usada pelas pessoas comuns em 1995. A única forma de mandar notícias para um amigo era escrevendo uma carta. Isso podia levar meses. Imagine querer contar a conversa que você teve com seu paquera na hora do almoço para sua melhor amiga que está fazendo intercâmbio e saber que ela só vai ficar a par do acontecido daqui a 2 semanas. Isso era bastante comum até 1997, quando a autora desse livro foi passar um ano na Inglaterra. E o pior de tudo, nas malas que trouxe de volta, estavam lá 567 cartas que recebi durante um ano. Hoje, o máximo que você teria que fazer era criar um endereço de e-mail com maior capacidade de armazenamento e de graça. Então, Cris, qual é o assunto desse parágrafo? Esse está fácil, porque ele é o assunto da nossa aula. O assunto desse parágrafo é a comunicação. Nós não estamos falando sobre os meios de comunicação? Então, esse parágrafo traz sobre comunicação. Pegue o caderno de vocês e vamos registrar o último parágrafo, que é comunicação. E vou dar um tempo para vocês. Estudantes, agora que nós já refletimos e conseguimos descobrir o assunto principal dos nossos parágrafos, agora a professora trouxe 3 caixinhas. Em cada caixinha terá uma palavra. E nós vamos brincar de palavra do dia. Sabe aquela palavrinha com mais dificuldade que a gente não conseguiu entender muito bem no nosso texto? Então, ela sempre vai aparecer no nosso final da aula. E nós vamos pesquisar o significado dessa palavra no dicionário.
E para isso, a professora preparou uma roleta. Vai ter na roleta as cores verde, vermelho e amarelo. A cor que parar, nós vamos abrir a caixinha. E lá nós vamos descobrir qual será a nossa palavra do dia. Roda a roleta. A roleta parou na cor vermelha. Então, vamos abrir a caixinha vermelha e vamos descobrir qual será a nossa palavra do dia. A nossa palavra do dia é plágio. O que será que significa plágio? Então, vamos ler lá. Plágio é imitação. Lembra que nosso texto apareceu essa palavra? Imitação. A apresentação por alguém de uma obra de outro, como sendo de sua autoria. E o plágio é crime. Nós não podemos copiar nada do outro sem a sua autorização. Gostaram, crianças? Então, agora eu vou para uma dica, um lembrete. Use a internet apenas com autorização e a supervisão de um adulto responsável por você. Criança não pode usar a internet sozinha. Precisa estar sempre acompanhada de um adulto. Então, crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Eu espero por você na nossa próxima aula.